Coloque Hebreus 8, do 6 ao 13, por favor. Pai, eu preciso do Teu Espírito, Pai. Nós precisamos da revelação da Tua palavra. Nós precisamos do Teu Espírito para que segredos, mistérios, coisas encobertas, Pai, sejam de relevância e sejam dadas à Tua igreja, Pai. Nos fortaleça pela Tua palavra, Pai, em o nome de Jesus. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual Ele é o mediador. Diga, desta nova aliança, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, é o nosso mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas, acima de excelência. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Eu considero 3 alianças, a Bíblia chama de 2. A primeira foi com Adão. Olhem para cá e prestem muita atenção. Para que você entenda, vou chamar de 3 alianças. A primeira se deu entre Deus e Adão. Toda vez que há uma aliança, existem 2 partes. Uma diz o que ela espera da outra, e a outra, ela espera alguma coisa de quem a ela dá alguma coisa. E Deus prometera muitas coisas a Adão, porém uma ressalva Ele deixou a Adão. Porém daquela árvore que está no meio do jardim, conhecida como árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, de todas as demais podeis. Adão quebrou esta aliança, ele desobedeceu e ele caiu. Agora estamos em Deuteronômio 28:1, coloca para mim, depois a gente volta aí. E nós vemos que agora Deus propõe uma nova aliança, a considerada a primeira aliança. Ele propõe ao seu povo, o povo escolhido, o povo que estava cativo há mais de 400 anos, ou seja, 430 anos. E Deus propõe a eles, depois dele tentar ser o pai dele, o pai deles, o Senhor deles, a razão deles, a direção deles, a comida deles, a vida por eles, enfim, o sopro de vida, ser tudo. Deus queria simplesmente, para aquilo que Ele criou o homem, Ele ter uma família, ter filhos, ter convivência, ter diálogo, ter relacionamento, habitar no meio deles, enfim. Mas este povo não quis, e por eles não quererem, Deus chama Moisés e propõe para ele uma direção. Diz tudo. Deus, ele rasga o seu coração e se expõe diante de Moisés. Moisés chega diante deste povo e diz tudo como Deus queria que fosse. Porém esse povo, eles não queriam que a bondade de Deus, que Deus agisse pela bondade, pelo imenso amor, e que eles não fizessem nada por merecer aquilo. E foi por esta ignorância do povo que nasceu a lei. E Deus quis provar para ele que aquilo que era a graça, porque a graça ela sempre existiu. Existiu desde o Gênesis, desde Adão e Eva, até praticamente o andar do povo no deserto, até ali ainda a graça estava. Mas quando eles não quiseram aceitar a maneira, a forma como Deus queria conduzir o seu povo e ser para com eles, ali eles fizeram a pior opção da vida deles,
que infelizmente até os dias atuais persiste. Porque o povo judeu, ainda ele se encontra até os dias de hoje debaixo de maldição. Porque a lei ela é maldita. A lei ela foi criada para demonstrar só as falhas, os erros, os pecados, a ausência de condições de vivê-la. E aí nós estamos diante agora daquilo que Deus propõe para eles. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Segue. E aí vem a ressalva de Deus: se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Então toda a vez que é proposta uma aliança, vem aquilo que nós acabamos de ler, bem as condições para que esta aliança seja mantida. Porém, o povo também não conseguiu viver e obedecer a lei. E aí nós caímos naquilo que nós conhecemos no dia da ceia do Senhor, e nós chamamos de uma nova aliança. Nós agora estamos debaixo, sob a égide de uma nova aliança. E esta aliança fez com que a ira de Deus fosse apaziguada. E eu quero ler Hebreus 8, do 6 ao 13. E o que aquilo que eu não consegui hoje, a gente prossegue na próxima. Não vou mudar nem de tema se eu não conseguir ministrar tudo, porque eu preciso dar tudo hoje, para que vocês entendam. Nós queremos reinar, pastor, apóstolo. Eu também quero. Só que o povo tem perecido, tem morrido, tem sofrido por desconhecer as Escrituras Sagradas, por desconhecer a palavra de Deus, por não ter entendimento, por não ter conhecimento. Por isso que Satanás tem roubado, matado e destruído. Ele tem conseguido o seu propósito cumpri-lo. E os filhos de Deus, herdeiros, criados à imagem e semelhança de Deus, não têm conseguido muitas coisas, por lhe faltar conhecimento. E o povo perece por faltar conhecimento. Conhecimento de quê? Daquilo que Deus fez por você e por mim. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu teu filho, ok? Mas Ele deu para quem quer receber. Aquele que recebe tem um filho, tem a graça, tem o quê? O perdão dos seus pecados, tem os seus pecados justificados. Mas aqueles que não recebem, Ele deu. Se Deus deu, nós temos que receber. Por isso que tudo está em torno de ser, de receber. O Evangelho da graça e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário diz respeito a se você recebe. E há uma forma de receber, porque não tem ninguém materializado diante de mim, estendendo a mão e me dando algo materializado, hipoteticamente falando. Mas tem alguém diante de mim, que é o Espírito Santo, que são os anjos do Senhor, que é a tua presença, a tua glória, o teu poder, dizendo: eu estou dando o que está escrito neste livro. Quem crer e receber, usufruirá. Muitas das vezes é assim que funciona. Eu costumo dizer que se alguém deixa algo, um objeto para você a título de herança, se chamado pelo cartório, tu tem que se apresentar e dizer: a minha identidade, o número é tal, meu CPF é esse, eu sou esta pessoa da qual alguém deixou algo para mim. Você tem que se habilitar, você tem que provar que você realmente, não que seja merecedor, mas que você é aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Filho e filha. Para sermos filho e filha e usufruirmos das benesses do Senhor, daquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, nós temos que receber e nos habilitarmos diante do Senhor. Nesta noite, você terá que se habilitar diante do Senhor e dizer para que você é filha, para que você é filho, para que se cumpra o que na tua vida, e para que se cumpra o que através da tua vida. Nós fomos destinados a reinar, mas nós temos que reinar contra a ignorância. Satanás é o pai dos ignorantes. Diz o príncipe das trevas: trevas
é a falta de conhecimento. Hebreus 8:6, voltemos. Contudo, agora Jesus então recebeu um ministério ainda mais excelente que a dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda aliança. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Preste atenção. Não conforme a aliança que fiz com os seus antepassados, no dia em que eu os tomei pela mão. Olha o que Deus fez: para os conduzir até para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. O Senhor teve que se afastar deles. E assim foi com a vida de Adão e Eva, porque Deus teria que fulminar, matá-los, se Deus insistisse em querer ficar na vida de Adão e Eva. Por isso ele se afastou. Versículo 10. E aí Deus ele vem dizendo pela palavra ao escritor de Hebreus: esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E eu lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. Não é mais as leis, os 10 mandamentos e tantas outras, que até a vinda de Jesus passaram a existir centenas de coisas criadas pelos fariseus. A lei que ele está dizendo aqui, ele só deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse assim, versículo 12: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou a antiquada, a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo de aniquilamento. Jesus, ele aniquilou a lei, cumprindo-a. Vamos ver? Romanos 10:4. Pastor, por que eu preciso saber tudo isso? Ao final tu vai saber. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para justificação de todo aquele que crê. Eu preciso ser justificado, amado. No passado a justificação vinha de N formas, não vamos sermos repetitivos. Mas na nova aliança, no tempo que se chama hoje, Jesus Cristo, ele deu fim a esta lei, para a justificação de todo o que crê. Quando se fala em crer, se fala em receber. Eu recebo, eu creio. Você sabia que Jesus levou as suas doenças e enfermidades? Eu sabia. Você recebe o que ele fez por você? Eu recebo. Receber, crer, tomar posse, tudo a mesma coisa. Então até o final dessa ministração, deste ensino, tu terá que assimilar que você e eu fomos destinados a reinar, e que nesta aliança, na nova aliança, nós temos que reinar e obedecer aquilo que ele disse. Coloque Romanos 1:17. Então o fim da lei é Cristo. E eu quero que você grave que existe uma nova aliança, da qual nós fazemos parte. Adão era para não ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Descumpriu, caiu. A parte de Israel era obedecer os mandamentos. Não obedeceram. Deus teve que se afastar deles. Nova aliança. Qual é a nossa parte? Leia comigo bem alto, Romanos 1:17. Pode ler.
1, 2, 3, leiam. Vou colocar um pouco de espinafre para vocês, vou ajudar vocês, nós vamos de novo. Bem alto, 1, 2, 3. Visto que a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela, como está escrito, o justo viverá pela. Uau! 3 alianças, 2 quebradas, e uma aliança que o povo teima, que tem que fazer alguma coisa para ser justificado. Você não tem, eu não tenho, nós não temos que fazermos nada, a não ser crer que Jesus já pagou pelos nossos pecados. Somos justificados, embora Deus não me chama mais de pecador, eu posso cometer pecados, mas eu sou justo diante de Deus na pessoa de Cristo. E para essa nova aliança, ela não ser quebrada, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Toda vez que você não vive da fé, pela fé, através da fé, você cai da graça. Cair da graça não significa pecar. A maior parte da igreja planetária do planeta Terra está caída da graça, porque ela não vive pela fé, ela não vive da fé. Entrar no reino de Deus significa andar no Espírito. Acessar o reino significa aceitar o que Jesus fez. Por isso que não há conquistas para aquele que é justificado. Você não tem que conquistar, porque já foi conquistado por Cristo. Você tem que receber. É que parece tão simples. É a mesma coisa de ir a um mercado e não precisar de dinheiro. Quando eu vou lá pagar, o caixa me diz: pode ir, tua conta já foi paga. Por quem? E naquele dia eu lotei 2 carrinhos, deu 1.000 e tralalá. Alguém já pagou por você. Mas como? A gente fica indagando, brigando, em vez de falar amém, glória a Deus, aleluia, manda um beijo para Jesus, pega os 2 carrinhos e pica a mula logo, põe dentro do carro e sebo nas canelas. O povo fica: não, mas eu quero achar quem que fez isso, por que que fez isso. Pare de questionar a Deus. Não havia um justo sequer para promover este pacto, essa aliança, mas existiu um, cujo nome Jesus Cristo, o próprio Deus, aquele que andou num corpo físico humano, aquele que disse para aquele povo que disse desta forma, que disseram desta forma: solta Barrabás e prende Jesus, ou melhor, crucifique Jesus e solte Barrabás. Ele foi desprestigiado, humilhado, vituperiado. Quando se fala vituperiado, significa levado nu para a cruz. Não estava com aquela roupa como muitos demonstram. Entenda que tudo isso foi feito por você e por mim. Aqui nós não estamos promovendo um teatro, uma história de carochinha para ludibriar vocês. Porque se fosse para ludibriar vocês, nós estaríamos falando de dinheiro, estaríamos falando de campanha, estaríamos falando em arrancar alguma coisa de vocês para enriquecer a igreja, para enriquecer o pregador que vos fala. Mas aqui o pregador que vos fala, ele é convertido, ele está preocupado que você não entristeça o Espírito Santo. Porque nós conseguimos, segundo a palavra que eu já ministrei, não preciso ficar de forma repetitiva, mas nós apagamos a presença do Espírito Santo. Nós entristecemos ao Espírito Santo. E muitas das vezes, no caso do rei Saul, a presença do Espírito tem que nos deixar de tanta atrocidade que nós fazemos com a nossa vida em relação ao Senhor. Então você está aqui destinado a reinar quando você compreender essas coisas e segui-la à risca. Porque Deus, amado, Ele procura
João 4:23, ele procura os verdadeiros adoradores. Ele não escolhe quem ele quer abençoar e quem ele não quer abençoar. Ele procura os verdadeiros. E para que você se torne uma pessoa verdadeira, filho e filha verdadeiro diante dele, você tem que entender sobre o processo da justificação. Que existe uma aliança, que ela está em pleno vigor. Agora não é mais Adão e Eva que está sob júdice. Agora não é mais, continua sendo, o povo de Deus, o povo judeu, está lá ainda, mas isso daí é por conta de Jesus, segunda volta dele. Mas nós somos os gentios, os não judeus. E nós somos, por adoção, filhos, nós fomos enxertados na videira. E eu quero que vocês compreendam isso. Volta na onde estava, filho. Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é Jesus. Depois que Jesus veio, hoje nós somos a justiça de Deus. Se revela no Evangelho, se revela na pessoa de Jesus. Evangelho é uma pessoa. Graça é uma pessoa. Evangelho é uma pessoa, quem? Jesus. Graça é uma pessoa, quem? Jesus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Há um elemento, se é que eu posso chamar de elemento, há uma dádiva dentro de você e de mim, que é a fé. O que nos une na condição espiritual é a fé, não são as nossas obras. Não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é Jesus. Coloque para mim Lucas 22:20. Nesta aliança feita conosco através da graça, nós temos uma das últimas ações de Cristo que antecedeu a sua crucificação e morte. Foi a ceia que ele teve com os seus. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso favor. Derramado em vosso favor. Hebreus 12:24, coloca para mim. Entenda isso, já vou discorrer sobre isso. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Então o mediador desta aliança é Cristo. Para que você e eu possamos, e quem nos ouve pela live, possa adentrar a este reino, possa usufruir deste reino, penetrar neste reino, tomar posse das coisas que Jesus conquistou na cruz. Nós temos que recebermos aquilo que Ele fez. Ele é o mediador. Sem Cristo você não entra no reino, você não usufrui. Uma vida no Espírito não é uma vida que se diz tão somente de oração, tão somente de jejum. Nem chega a ser isso, uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito é uma vida que você crê e acredita em tudo que Ele deixou escrito, e você toma posse. Você não vive mais, como eu citei em Romanos 1:17, mais por vista, por aquilo que te chega de informações, por aquilo que te chega de catástrofe, te chega em forma de noticiário pela internet, ou numa carta bomba, ou num resultado de exame, enfim. O justo viverá da fé, e não por estas circunstâncias. Essas circunstâncias abalam aquele que ainda não recebeu um reino inabalável. Que eu preguei domingo, Romanos 12 em diante, até o 29, que nós recebemos um reino inabalável. Quando as pessoas que vivem no seu dia após dia têm se abalado com coisas, é porque elas realmente, elas não foram justificadas ainda, elas não receberam esse mediador. O sangue ainda, pelo jeito, não foi aspergido e não foi apagado de suas vidas, porque elas continuam abaladas. Se você recebeu um reino inabalável, se você recebeu Jesus, as circunstâncias, elas não podem mais te abalar. Porque quando nós recebemos a Ele, lá em Hebreus 12:29 coloca:
há um fogo consumidor que Ele quer consumir tudo aquilo que é abalável, tudo aquilo que não é eterno, para deixar somente a fé dentro de você e de mim. Você não precisa de nada para viver a nova aliança, a não ser de acreditar, crer e receber o que Jesus fez por fé. Novo Testamento, Evangelho da Graça, não é um nome, não é um pejorativo, é o Evangelho que foi pregado. Para que você saiba que este Evangelho, ele já foi pregado lá no tempo de Abraão, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Volta a um versículo, 12:28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos desse modo, adoremos a Deus como uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. O que é reverência e temor? Respeito. Você recebe, você o adora recebendo. Você sabia que quando você não recebe o Evangelho, receber é não viver por ele, você peca? Nós queremos que aquele que comete adultério, prostituição, que assassina alguém, que rouba, ele seja punido, disciplinado por Deus. Se assim nós desejarmos, nós teremos também que um olhar para a vida do outro e ver que aquele que não está vivendo por fé, no seu dia após dia, ele também comete pecado. E diante de Deus não é pecadão X, pecadão Y, pecadão Z. Todos pecaram. Romanos 3:23, e todos ficaram desconstituídos da glória da presença de Deus. Só que nós somos justos agora, justificados. E será que nós somos realmente justificados, amado? A ponto de realmente acreditarmos? Coloca Romanos 5:1, depois a gente volta lá. É muito versículo. Romanos 5:1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. A bandeira branca de Deus e da raça humana foi levantada por Cristo. Deus teria que fulminar. A ira de Deus só seria aplacada, só seria realmente controlada, deixada de existir, com um sacrifício que realmente valesse a pena. E foi o Filho dele, e valeu a pena. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você não recebe por nenhum outro motivo que não seja por você não acreditar que algo lhe pertence. Lembre do carrinho de compra. Alguém disse, já está pago, e você fica procurando saber quem é que pagou, por que pagou, querendo justificativa. Você já foi justificado. Ele já veio, ele já é um mediador. É Jesus. Tua vida tem que ser pautada em Cristo. E tem que ser pautada, principalmente no Novo Testamento, naquilo que diz que fez, que já está feito, que não carece de você e não carece de mim. E é tão séria essa situação, coloca Gálatas 3:8, que a pretensão de Deus sempre foi ministrar a graça, um favor imerecido. O que é a graça? Um favor imerecido. Pelo amor de Deus, saia daqui, pelo menos, se alguém lhe perguntar o que é a graça, diga assim, graça e evangelho eu aprendi hoje. Faz que nem meus filhos, evangelho é Cristo, viu filho? Graça é Cristo. Ok, papai. E o que é graça? O que significa graça, meu pai? Significa um favor imerecido. Você não merece, mas leva. Você não trabalhou, não fez nada, mas você leva. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia e porque Ele é graça. O amor é pelo mundo, por todos. Só que na vida do crente, do Filho de Deus, o amor, ele se transformou. Não é que ele evoluiu, para que você entenda, é como se ele tivesse evoluído. Ele se transformou na graça, na pessoa de Cristo. O amor não era o suficiente. Pense comigo, tu acha que Deus, Ele não amou aqueles que morreram no deserto? Que Ele não tinha amor? Deus mudou? Deus é duas caras? Deus é bipolar? Não. Ele sempre amou, porque a essência dele, a natureza de Deus é amor.
E Deus ele se preocupa tanto com essa questão, amado, que ele já tinha tudo programado, mas o homem não quis receber. Porque a graça foi dada desde o Éden para Adão e Eva receber, não quis receber. Ele quis externar a sua graça para o povo dele no Egito, quando caminhava em direção à terra prometida, o povo não quis receber. E aí entra o que? Os mandamentos, a lei. Mas antes dessa lei, o próprio Deus evangelizou e pregou para Abraão. Ouça aqui, presta atenção, olhe para cá. Preste muita atenção. Veja o que diz Gálatas 3:8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, a Escritura já previa. A palavra de Deus já previa que Ele iria justificar os não-judeus. Que Deus tremendo! E o povo deles só achava que eles eram a última bolachinha do pacote, que Deus veio só para eles. Mas Deus, Ele é justo, amado. Deus, Ele é amor. Deus não teria esse qualificativo de ser um Deus de amor, que a sua natureza é amor, se Ele pensasse e agisse de forma diferente. E a Escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé. Ele iria justificar os não-judeus pela fé. Anunciou com antecedência as boas novas. Quem é as boas novas? O Evangelho da graça, o Evangelho, Jesus. Abraão já conheceu a Jesus lá. Por teu intermédio todas as nações serão abençoadas. E olha que lindo, as Escrituras vão se amarrando. Eu estou falando de Gálatas 3:8. Olha o que diz Jesus em João 8:56. Olha a amarração que tem a palavra. Eu fico abismado com isso. Presta atenção, olha aqui. Não perca nada. Não se torne uma terra infértil, improdutiva, à beira do caminho, entre os pedras pedregais e entre espinhos. Deus está semeando a sua preciosidade, o seu tesouro. Receba com fé. Olha o que Jesus disse. Ele está dizendo assim, ó: vosso pai Abraão. Na minha Bíblia está em vermelho, é Jesus dizendo: vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Em outras traduções está assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Em outras traduções está: Abraão ouviu sobre mim e se alegrou. Então entenda lá que o pai na fé, lá nos primórdios, de quando começa a Bíblia a contar sobre a verdadeira história de Abraão, Deus já foi lá e já testificou sobre Jesus, sobre o Evangelho da graça, que Deus estaria providenciando para os não-judeus, que são os gentios e nós somos eles, uma justificação pela fé. Embora não muito se fala no Antigo Testamento sobre fé, mas se fala muito no Novo Testamento pela fé, porque é a única condição que nos mantém aliançados dentro da aliança com Deus. Deus não prossegue mais irado com relação aos judeus, sim, estão debaixo de maldição. Deus ainda, a ira dele está sobre eles, porque eles estão querendo viver a lei de Moisés. Mas nós tivemos o nosso Senhor que viveu a lei, cumpriu a lei, e Ele nos deixou a sua graça. 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. O que eu preciso para viver a nova aliança, então, apóstolo? O justo viverá da fé. Como pode Romanos chamar nós, amado, de justo? Porque nós fomos justificados. Eu acabei de ler que nós fomos justificados. Em Romanos 5:1, que eu acabei de ler: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em paz. Deus não está irado com você. Quando você peca, Deus não te põe uma enfermidade, Deus não capota o teu carro, Deus não tomba a tua moto, Deus não te furta, Deus não te rouba, Deus não faz nada, porque Ele olha para Jesus. Ele está vendo Jesus diante dele. Ele está vendo o sacrifício do teu filho. Isso é tolice. Se você aprendeu de forma diferente, aprendeu de forma ereta por um herege. Deus, estamos em paz com Ele. A graça não é tão de graça assim.
A bem da verdade, só entra na graça quem se arrepende. Maria, sendo apedrejada, posta, quase apedrejada, por ter cometido tudo aquilo que você conhece a história. Jesus disse: aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram deixando as pedras e saíram. E ficou quem? Um único justo. Quem? Jesus Cristo. Ele poderia pegar a maior pedra, pegar logo uma de 50 quilos, esmagar a cabeça daquela mulher, e ele continuaria sendo o que ele é, porque ele não tinha pecado. Ele estava sob a égide da lei que podia apedrejar e matar aquele que não conseguisse cumprir a lei. A lei, quando foi dada no Monte Sinai, 3.000 mortos ocorreram. O buraco foi aberto por causa da ira de Deus, de Moisés ter jogado as pedras que se quebraram, e a lei foi inaugurada com 3.000 mortes. Da mesma forma, no Novo Testamento, a graça foi inaugurada com o Pentecostes, de 3.000 almas que receberam o poder de Deus, a virtude dos céus, o dia de Pentecostes. Então você veja que esses recebem vida, poder, autoridade, recebem dons. Quem está na lei só recebe a morte. Ela é um espelho, ela só consegue dizer o que você é. Coloque para mim Romanos 11:6. Diz assim: porquanto se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça, seria uma desgraça. Pastor, por que esse negócio de graça agora? Porque chegou o tempo, amado. A graça já era para ter sido pregado para você e para mim há muito tempo. E de fato nós já ministramos no ano passado, mas Deus está falando agora com mais profundidade. Nós colocamos talvez 4 dedos para baixo da terra, da superfície, e agora Deus quer que nós coloquemos 1 palmo, 2 palmos para baixo da terra, porque você precisa reinar. Somos destinados a reinar. Apocalipse 5:10, Deus nos constituíste para Ele reis e sacerdote, com Romanos 5:17, para reinar em vida sobre a face da terra, por meio da fé. Você precisa reinar. Porque tu vem à igreja para quê? Para ser um religioso, só para ouvir e não praticar? Não, você vem para receber, aprender e praticar. Que o justo viverá da fé. Decore isso, pelo amor de Deus. Depois que você decorar, entenda isso, pelo amor de Deus, e depois absorva para dentro do teu espírito, e nunca mais esqueça. Você está debaixo de uma nova aliança. Esta ceia, eu vou preparar uma palavra sobre a ceia, sobre a justificação, sobre a graça na ceia, para que seja quebrado esses paradigmas da tua vida. Não é aquele que analise se está no pecado como beba. É tudo deturbado o que nos foi ensinado. Ali está dizendo você analisar se você está entendendo que você está recebendo o corpo e o sangue pela fé. Não é outra. Pode bater no Google, no Dr. Google, pode pesquisar, chame quem você quiser para levar o conhecimento seu. Isso que eu estou dizendo. Não há ninguém que pense contrariamente a isso. Não é se você está ou não está no pecado, se você está ou não está no vício. Tem que participar do corpo do sangue do Senhor. Mas você tem que participar, e só não deve participar quando você não tem consciência, entendimento sobre isso que eu estou ensinando hoje. Você tem que, por fé, você tem que estar entendendo que você está debaixo de uma aliança, que você é uma justificada e um justificado. Os seus pecados, a graça não anula. Pecado continua sendo pecado fora da graça e debaixo da graça. E todo pecado tem as suas consequências. Mas isso não importa dizer que você não pode participar do corpo e do sangue do Senhor. Deve participar, sim, aquele que tem entendimento do que eu estou ensinando hoje. Coloque para mim, filho, Efésios 2, do 8 ao 10. Porquanto pela graça sois salvos,
Porque é difícil, amado. Já cheguei a perguntar para pessoas letradas, pessoas que são até obreiros, não vou apontar nome de ninguém. E faço a pergunta: você é salvo através do quê? Por quê? Por que você é salvo? O que é salvação? A pessoa não consegue explicar o que é salvação. Não consegue explicar através do quê, por quê, quando, que preço que foi pago. Como que vem a salvação até ela? Através do que ela obtém essa salvação? Veio de quem? As pessoas não conseguem. São leigas. Elas não compreendem a palavra. E aí Satanás fica reinando. É para nós reinarmos, e a nossa ignorância nos torna tapete de Satanás. E a gente não reina. Aí a gente começa que nem caranguejo, andar para trás. Não prospera, não tem saúde, não tem paz. Lógico. Porque ficamos em casa, na frente de uma televisão, na frente de um Face, de um Instagram, se alimentando e sendo aquele lixo de pessoa que a gente se torna, recebendo todo esse tipo de coisas pelos olhos, pelo ouvido, por tudo aquilo que nós comemos. E depois nós queremos nos destacar, que não é mérito seu nenhum, porque Deus, Ele não vai te abençoar pelo seu mérito. Deus vai te abençoar quando você recebe. Para você receber, você tem que entender que é direito seu. Você tem que acreditar que alguém está te dando. Eu dei exemplo aquele dia da Fabiana. Fabiana, eu quero te dar algo. Se ela não acreditar e não sair da onde ela está, da posição que ela está, não vir até mim, não estender a mão, e não pôr fé, e não tomar posse, ela não leva o que é para ela. Você não leva o que é para você, a sua porção da herança de Deus para a tua vida em todas as áreas. Terceira epístola de João 3:2 diz que a vontade dele é que nós possamos irmos bem em todas as áreas. Então, Deus não é muquirana. Deus não está retendo para judiar. Eu até pensava assim. Me perdoem se algum dia, porventura, eu tenha dito essa asneira. Deus não trabalha dessa forma. Deus não é diabo. O diabo é diabo e Deus é Deus. Nós já somos justificados pelo mediador de uma nova aliança. Pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus só não nos fulmina porque a hora que Ele vai nos fulminar, Ele olha para Jesus. Ele viu que a oferta foi boa, alegrou o coração de Deus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós. Eu sou salvo pela graça, através da fé, pela fé que eu tenho naquilo que Ele disse que é meu. Traduz para mim, pastor. Tudo você tem que crer, receber daquilo que já foi feito. Agora está muito bem explicado, pastor. Sim, e nós vamos continuar batendo até quando Deus quiser nesta tecla. Decorou a primeira aliança? Adão e Eva caíram, desobedeceram. O povo dele, o povo judeu, quiseram a lei, Ele deu. Conseguiram cumprir? Não. Eu acabei de ler que Deus teve que se afastar deles. Mas existiu alguém que veio e cumpriu a lei, e por conta disso se ofereceu como a última oferta, a oferta imaculada, irrepreensível, sem mancha, sem ruga, Jesus Cristo. E o sangue dele, como protegeu os primogênitos no Egito, quando Deus lançou aquela praga, e aquele espírito da morte passou, e por onde permeava, matava todos aqueles que não tinham os umbrais das suas casas, com o sangue aspergido do Cordeiro. Assim somos nós. Nós temos que aceitar e receber. Eu creio, eu aceito, eu recebo. Segue. Não vem por intermédio das obras. A nossa justificação, o que Ele fez por nós, não vem por meio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Você viu o que eu fiz por merecer? Você viu a bênção que eu ganhei? Você viu o que eu fiz por merecer? Valeu a pena. Eu fiz aquela campanha, eu fiz aquele propósito, viu? Valeu a pena. Valeu? Isso não é bênção. Bênção de Deus não vem por merecimento seu, não vem por aquilo que você faz ou deixa de fazer, vem por aquilo que você recebe e crê que Ele já fez por você. Deus não está dividindo o trono dele
Sentado ele à direita de Deus Pai e você à esquerda, não. Nós estamos sentados à direita em Cristo. Ele não está lá para dividir com você e comigo um local de honra, porque nós estamos nele, nós já estamos lá. Não está se abrindo precedente. E para ser bênção, você não tem que conquistar. Você conquista aí fora. Então pessoas, que não disso, se ele trabalhar bastante, tiver 10 caminhão, pode ser que seja bênção, como pode ser que seja conquista. Pode ser que não tem nada a ver com Deus. Da mesma forma, eu no meu escritório de advocacia, se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não conseguir compreender, como se diz, ter uma quantidade avantajada de clientes, pode ser que seja pelos meus méritos, e pode ser que seja pelos méritos de Deus. Quando é imerecido, quando eu não fiz nada por merecer e recebo, isto é bênção. Agora não adianta nada, seu pai morre, sua mãe morre, deixa uma fazenda, um sítio, uma casa. Isso não é bênção de Deus. Isso é algo que você conquistou pela herança de alguém que vive em sociedade aqui no Brasil. Isso se chama herança. Para ser bênção é um favor imerecido, é algo que você não merece. Tem um câncer, você recebe por fé o que Jesus fez, o câncer vai embora. Você tem AIDS, está morrendo, alguém ministra a palavra, está escrito que ele já levou sobre ele, você recebe aquela palavra e você toma posse, a AIDS vai embora. Alguém lança uma palavra que Deus está dizendo aqui que amanhã Deus ele vai pagar suas contas, você não terá que pôr. E de repente é Deus mesmo falando, e de repente é Deus mesmo agindo, e de repente tem alguém que toma posse dessa palavra. Mas não onde está escrito isso na Bíblia? Ele veio para dar vida e vida com abundância, João 10:10. E eu tomo posse. E aquilo não era merecido, mas você creu numa palavra profética de revelação lançada. Vocês estão entendendo, amado? Tudo é por fé através da fé. O que passa disso é de procedência maligna. Versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos. Mas agora eu quero detonar com a ministração e trazer uma polêmica. Coloca Tiago 2, versículo 26. Versículo 26. Vamos no 15 primeiro. Tiago 2,15 em diante. Não, vamos no 26, depois eu volto ali. 2,26. Vamos ver se é 26. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obra está morta. E agora? Aí, está dizendo, pastor. O senhor está pregando tudo errado. Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. E agora? O senhor está dizendo, o senhor acabou de ler alguns versículos, está tudo contraditório. Porque está dizendo que não é mais por obras, mas é tudo por fé. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Quando nós estamos falando de justificação para a salvação e justificação das obras. Tiago está falando para a justificação das obras. Olhe para mim. Vem um irmãozinho, vem uma irmãzinha, capenga, necessitando de uma ajuda monetária, ou de uma roupa, ou de um prato de comida. Se eu simplesmente prego o evangelho, levo a Cristo, mas digo, o justo viverá da fé, hein? Vai na fé, viu, meu irmão? Vai na fé, que Deus proverá. E está dito, daqui a pouco eu vou ler, e eu tenho condições de ajudar e não ajudo. Sabe o que eu sou? É o que diz Tiago. Eu não sou uma pessoa que fui justificado pela fé. Porque quando eu sou justificado pela fé, olhe para cá, isso agora é importante, é o pulo do gato da mensagem. Eu tenho que ter mudança de vida. Eu tenho que ter outras atitudes. De que adianta eu dizer que eu sou justificado pela fé, se o estômago dele está precisando e eu tenho condições, a palavra está dizendo, e eu tenho condições de ajudar e não ajudo. Não adianta só dar o alimento espiritual, a salvação, é uma dádiva.
Para o mundo, a minha fé tem que ser acompanhada das obras. Mas primeiro eu sou salvo, justificado, através da graça. Efésios 2:8, 2:9, 2:10. Eu sou o quê? Pela graça eu recebo a salvação. Então Paulo, que escreveu aos Efésios, Romano e tudo mais, não está em contradição com Tiago. Nem Tiago está em contradição com Paulo. Ambos estão falando a mesma coisa, porém de uma outra ótica. Por fé, pela graça, por fé na graça eu recebo a salvação. Efésios 2:8. Volta lá em Tiago agora, 2:15 e 17. Para provar para vocês que nós estamos falando é a justificação perante os homens, ser aceito. Se seu irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Segue. Desse modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entenda que nessa condição, nós precisamos justificar que somos um homem, uma mulher de Deus, não só para ministrar a palavra da salvação e levá-la para o reino da eternidade, mas tendo condições, vendo que alguém está privado de ter alguma coisa e tenho condições e não o faço. Eu sou uma pessoa que diz Tiago, que a minha fé ela é morta, ela é inexistente, porque não há mudança de vida em você e em mim. Eu não fui justificado. Quem é justificado, por isso que diz, nós vamos aprofundar, que o pecado não existe mais na vida dessa pessoa, porque o amor dela por Jesus é tanto, por Deus é tanto, pelo Evangelho é tanto, pela palavra é tanto, que ela não reúne mais condições para pecar, porque ela é tão grata a Deus, tão grata a Jesus, que não cabe. Quando meu filho foi curado das epilepsias, convulsões durante 4 anos, não cabe dentro de mim. Para quem eu posso eu falo, porque não cabe dentro de mim a bondade de Deus. Nós não merecíamos nada, e de fato não foi por nenhum crédito nosso, foi por aceitar e crer na palavra do Senhor e fazer como Ele houvera determinado. Quando assim foi feito, o milagre veio. Eu cria, minha esposa não cria. Depois que ela passou a crer, quase 4 anos depois, aí surtiu efeito a palavra na minha e na vida dela, e por consequência na vida do meu filho. Então Tiago aqui com Paulo não estão em contradição. Sabe por quê? Volta lá em Efésios 2:10, porque Efésios 2:10, volta lá. Pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para vivermos em obras. Mas depois de salvo, entenda, depois que eu sou justificado, depois que eu creio que Jesus é o mediador dessa nova aliança, depois que nós, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, porquanto se é pela graça, já não é mais pelas obras. Então nós recebemos a nossa salvação. Só que aí, eu fui salvo e eu não tenho que praticar boas obras? Tenho. Tiago está falando disso. E Paulo também, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos. Ele está dizendo, pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Então Tiago não está em contradição com Paulo, nem Paulo em contradição com Tiago. Essas duas passagens estão tratando da mesma coisa, porém a justificação de Tiago para escrever aquilo é que assim, se você realmente diz que você é, prove. Frutos do Espírito, me vem à mente agora, Gálatas 5, 22, 23. Aí alguém me faz um mal, que nem esses dias eu estava para processar pessoas que mereciam. Aí Deus, e eu estava lendo um livro sobre a graça, e lendo, estudando, feito um animal, como se diz assim, estudando mesmo, comendo. Eu leio o livro de 300 páginas no dia, amado. Eu começo a ler, meu olho começa a queimar, e vai, aí eu vou umas páginas,
e eu ouço, e pesquiso na internet, e abro a Bíblia, e não entendi nada. Aí eu vou dormir, daqui a pouco eu volto de novo, eu pego aquilo e vou, não, eu preciso entender. Me dá a revelação, me dá a revelação. Eu não posso, eu tenho que ensinar a tua igreja. Eu descobri um tesouro, pelo amor de Deus. Senhor, é mais profundo do que eu imaginava, mas é tão simples, como que estava diante de mim, eu não sabia. Então, amado, eu fico doidão, porque eu quero ensinar a vocês reinarem em vida. E é tão simples. É tão simples que a gente não acredita que é tão simples. Eu não tenho que fazer nada, só crer. Eu comecei a minha vida em 2004, ministrando na Assembleia de Deus, da qual fui pastor lá, pastoreei. Não pastor de título, pastor de pastoreando ovelhas. E eu sempre ministrei isso. A menor palavra da Bíblia é aquela que nos coloca diante do Senhor, que nos liga a Ele, que é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está forte. E para justificar, coloca Mateus 5,16. A justificação da qual Tiago fala é a justificação perante os homens, ser aceito pelos homens. Fala de recompensa. Veja o que disse Jesus em 5,16. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Não somos sal da terra, a luz do mundo? Ele é a luz do mundo, mas Ele foi, e agora nós somos também. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Deus é um espírito com Ele. Se Ele é, eu também sou. Se Ele está, eu também estou. Se Ele tem, eu também tenho. Se Ele faz, eu também faço. Se Ele consegue, eu também consigo. Porque não sou eu mais que vivo, Cristo vive por mim. Será que é tão difícil entender? 1 aos Coríntios 6,17. Aquele que está em Deus é um espírito com Ele. Acabou. E aqui Jesus está dizendo, olha, é a fala dele. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu sempre cito João 17,4. Deus glorificou ao Pai, cumprindo as obras que o Pai deste para Ele fazer. Ele disse, Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Sabe como que nós glorificamos também? Com obras. Ei, olha aqui. Não é só sermos justificados, não. Não está errado, só que nós não somos justificados pelas obras. As obras de Tiago, vamos deixar bastante claro, esclarecido e ensinado a vocês, é para que haja galardões. Porque aí eu sou um pastor, nós vamos jogar bola, se diz convertido, justificado. Alguém deu uma pancadinha, eu xingo ele de tudo quanto é nome, seu filho dá, seu desgra, e não sei o que, e parto para cima, e os outros têm que segurar. Ei, cadê as obras? Não estou contente. Você me espera ali, nós vamos ter que resolver essa peleja aí, cara. Você vai, cadê as obras? Cadê as nossas atitudes? Tiago está falando disso. Você é justificado mesmo pela fé? Chega os exames, vou morrer. Vai morrer quem disse? O diabo disse. O justo viverá pela fé. É aquele que trará à existência aquilo que não existe a partir da fé. Você não recebe porque você não recebe. Melhor, você não toma posse porque você não recebe o que Jesus fez. Então você pode invadir uma bocada, um prostíbulo e dizer que não é pelo merecimento deles que eles terão seus pecados apagados, lançados no mar do esquecimento para trás. Eles terão que crer na obra que Jesus fez. Se eles crerem, eles são justificados. Isso não quer dizer que o justificado não peca. E aí ele se arrepende, ele continua sendo e sempre será justificado. Ele não é mais pecador, ele é justo. Nós somos a justiça de Deus. Por Jesus, não por nós. Não pelo nosso mérito. Mas a justiça de Deus, o justificado por Deus peca. E qual a consequência? Todas possíveis e imagináveis. Comece a pecar, você já vai ver qual vai ser as consequências. Meu Deus, muita coisa.
As pessoas não podem ver que somos justificados sem uma confirmação visível da nossa fé. Eu li Tiago. Vai despedir de alguém, você prega, e vai despedir de alguém que está necessitado, você pode dar um prato de comida, uma roupa, como foi citado. É com nossas obras que eles veem que temos justificação. Não, é um homem de Deus. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Passa alguém extravagante, tanto homem como mulher, e as pessoas se viram. E alguém está do lado, você está ministrando para essa pessoa, ela percebe que você não tem as atitudes de um homem, de uma mulher convertida e convertido. Obras, precisamos apresentar essas obras. Eles vão entender que nós somos justificados pela fé quando nós não nos curvamos a esse estilo de pecado. Vocês estão entendendo, amado? Mas não é melhor ter uma igreja lotada de pessoas vazias? Não, prefiro uma igreja desta forma, lapidando vocês, forjando vocês pelo reino inabalável, pelo fogo consumidor de Hebreus 12, 29, para dividir, para separar, porque o que não serve vai ser abalado, tem que arrancar. As falsas crenças, as suas atitudes e minhas erradas, errôneas, elas têm que ser queimadas, porque só tem que ficar em você e em mim as virtudes do Espírito. Gálatas 5, 22, 23, longânimo, caridoso, amoroso, papá, domínio próprio, tudo aquilo nós temos que ter. Isso é eterno. Isso é eterno. O resto é conversa para boi dormir. De que adianta dizermos que somos justificados pela fé se as obras não comprovam isso? Não a nossa justificação para a salvação diante de Deus, a justificação para os homens da nossa fé. Você é um homem de Deus? Prove pelas suas atitudes, pelas suas obras. Para Deus não precisamos provar nada, viu, amado? Com relação à salvação, não. Mas em que repercute estas obras? Repercute em galardão. Sabe por quê? Para Deus não precisamos provar nada, Ele está satisfeito com o que Jesus fez. No entanto, as obras são resultado de nossa salvação pela fé. Não somos aceitos perante os homens dizendo, eu sou justificado pela fé. Tiago diz isso, que se as nossas obras, nas circunstâncias que eu li, não for acompanhada de obras, elas não servem perante os homens. Entendamos, para eu concluir, porque tem muita coisa, não vai dar tempo. Tem 2 folhas aqui de versículo e mais versículo. Você tem que sair daqui, e você que me ouve, sabendo que existe uma nova aliança. E esta nova aliança, vocês que estão aqui, você que está me ouvindo, para que você esteja nela, usufrua dela, que se chama a graça de Deus. Ele é o mediador de uma nova aliança da graça. Para que você não caia da graça, você tem que viver por fé, da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, na minha concepção, já fez 2 alianças. No Gênesis, no Éden com Adão, desobedeceu, caiu. O povo, no deserto, que saiu do Egito a caminho da Canaã, terra prometida, não quiseram o que Deus quis para eles. Acharam que era muita bondade, muito amor. Queriam ter participação naquilo que viria de Deus. Deus deu a lei a eles, e eles não conseguiram cumprir a lei, e Deus teve que se afastar deles. Veio Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, imolado antes da fundação do mundo. Para quê? Para se oferecer como sacrifício vivo e agradável para o Pai. Ele foi aquele que apaziguou a nossa vida para com Deus. Através de Jesus, pela fé, nós fomos justificados. Então entenda que não caia da graça. Cair da graça significa não viver por fé naquilo que Ele fez. Eu não tenho que fazer nada, você tem que fazer muita coisa. Essa muita coisa é crer. A menor palavra, fé. A menor palavra da Bíblia,
é o que vai colocar você em Deus, em Jesus, e usufruir de tudo aquilo que Ele veio nos dar. O que Ele veio nos dar? 2 Coríntios 5, 21, coloca para mim. 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para encerrar, você é a justiça de Deus. Somos justificados. Você é a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Mas quem está dizendo isso? Deus, pela sua palavra. Deus fez daquele que não tinha pecado. Quem? Jesus. A oferta por todos os nossos pecados. Por isso que o Evangelho eu tenho que crer. Olha que doideira. Ele fez isso por você e por mim, sabia disso? Então fique sabendo hoje. Deus fez daquele que não tinha pecado alguma oferta por todos os nossos pecados. Pelo qual propósito? A fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus, justificados de Deus. Posso pecar? Não deveria, mas ainda continuo sendo justo por conta de mim? Não, por conta de Jesus, por conta de Cristo. E ninguém tira de nós o que está em Efésios 1:3, e encerro, agora de verdade. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Sua vida é Cristo. Fora disso, tu está enrolado, e eu também. Enquanto você não retém, não recebe a graça, você não entra no reino, não recebe a pessoa de Cristo, você não entra no reino, não usufrui do que Ele tem. Entrar no reino significa desfrutar daquilo que Jesus conquistou, para que você não tenha que conquistar. Ele conquistou na onde? Na cruz. É tomar posse do que está no reino. Tomar posse do que, pastor? Do que, apóstolo? De tudo. Tudo é possível ao que crê. E para obter, como eu faço para obter, para ter? Eu tenho que crer, porque Deus não abençoa quem merece, mas quem recebe a sua palavra. Vocês recebem essa palavra? Amém? Só toma posse quem recebe a palavra. Aplauda Jesus. Até quinta-feira, se Deus quiser, 19h30. Eu vou dar seguimento próximo domingo, Destinados a Reinar, parte 4. Hoje foi Romanos 1:17. O justo viverá da fé. E nós aprendemos que fazemos parte desta aliança. E esta aliança foi comprada e paga a preço de sangue, de morte. Porém ele disse: está consumado. Tudo que você possa querer fazer, você vai estar mesclando a lei com a graça. Na graça você só recebe, na lei você tem que fazer para você receber. Lá em Deuteronômio 28:1 começa as bênçãos. Você faz isso, recebe isso. Faz isso, recebe isso. Porém, se você não fizer isso, você toma isso. Você não faz isso, você toma isso e recebe isso. Então, na lei é isso. Você tem que fazer para merecer bênção ou maldição. Amém? Um beijo no teu coração. Até quinta-feira, 19h30.